Filho, lance mão da coroa portuguesa antes que algum aventureiro o faça. Esta frase teria sido dita por Dom João VI ao príncipe Pedro. O monarca já previa que a independência era uma questão de tempo. Como nos livrar da mentalidade sobre herança herdada desde os tempos das capitanias hereditárias? Ou como nos livrar dos infortúnios do inventário? Dentre as inúmeras heranças da metrópole portuguesa, o Brasil colonial havia herdado, por conta da política de distribuição das capitanias, a prática de aquisição de bens imóveis, ainda hoje tão enraizada entre nós. O problema é que, diferentemente de Portugal, o peso da transmissão da herança no Brasil é muito grande ainda. Ou seja, a gente importou um problema sem a correspondente solução. Mas essa solução existe há cerca de 300 anos na Inglaterra e nos Estados Unidos. No Brasil, somente com a lei das sociedades anônimas, na década de 70, foi possível adotar um mecanismo de planejamento patrimonial familiar sem as consequências nocivas do inventário. Este momento de horror pelo qual as famílias enlutadas passam consome de 20% a 40% do patrimônio familiar. E o pior é que a família só descobre isso quando já é tarde demais. Mas não foi isso que aconteceu com os familiares do empresário Antônio Emílio de Moraes, dono da Votorantim. Na verdade, seus herdeiros deixaram de pagar ao Estado de São Paulo mais de R$ 1 bilhão. Eu disse 1 bilhão em impostos sobre herança. Mas tudo isso foi feito em conformidade com a lei, baseada naquela mesma lei das SAs que eu mencionei anteriormente. Então, a boa notícia é que agora, com o poderio da internet e a desburocratização promovida pela Lei da Liberdade Econômica, você não precisa ser milionário, como o senhor Antônio Emílio, para ter o seu sistema de planejamento patrimonial da família. Se você tem patrimônio, tem filhos e quer poupá-los do empobrecimento decorrente das despesas com o seu inventário, faça como o senhor Antônio Emílio. Transfira seus bens do seu CPF para um CNPJ que a gente chama tecnicamente de célula-cofre. Nela, ficará guardado o acervo patrimonial da família, protegido até mesmo contra eventuais reveses financeiros. E enquanto viver, você permanecerá no domínio absoluto dos seus bens, tal qual o senhor Antônio Emílio. Somente após com a sua partida é que seus filhos poderão acessar os seus bens, que inclusive já podem ter sido previamente repartidos dentro do próprio sistema. Isso, inclusive, ajuda a preservar a harmonia familiar tão cara às próprias famílias. E a exemplo do senhor Antônio Emílio, quando você se for, não haverá bens em seu nome. Eles estarão em nome da empresa que é a célula-cofre. Lembra? E, portanto, o seu inventário não será necessário. Um detalhe importante é que os impostos sobre a herança vão aumentar. Se você duvida, sabe que alguns estados aumentaram este imposto em plena pandemia. Portanto, considerando que, comparado com outros países, o imposto sobre herança no Brasil é relativamente baixo, embora consuma boa parte do patrimônio, esse aumento é só uma questão de tempo. Então, parafraseando Dom João VI, você que é filho é o maior interessado em orientar o seu pai a constituir a holding familiar e garantir todos os benefícios, tais como economia tributária e proteção patrimonial decorrentes deste poderoso sistema de planejamento patrimonial da família. Converse ainda hoje mesmo com o seu pai e diga: pai, lance mão da nossa holding familiar antes que os impostos aumentem. Clique no link da descrição desse vídeo para adquirir ainda hoje a sua sessão de viabilidade e saiba como evitar que seus filhos desçam de classe social quando você não estiver mais aqui. E aí, vai procrastinar ou vai resolver?